20 horas e 40 minutos, noite de domingo, possivelmente está chegando nessas duas viaturas o assassinos do policial militar Emerson Luiz, de 42 anos. Há 24 anos o policial, de forma honrada, defendendo a população de Ponta Grossa e do estado do Paraná. Trusting who we are, and nothing else matters. Never opened myself this way. Life is ours, we live it our way. All these words I don't just say, and nothing else matters. As informações preliminares que tivemos até agora, de que o Marcos William planejou todo o esquema do assassinato do então policial, quando estava no dia do trabalho, estava trabalhando tranquilamente e o policial não percebeu nada. Então, ele se encontra já ali recolhido, já prestando depoimento para a autoridade policial competente. Já chegou para a gente a informação de que a esposa da vítima tem participação direta neste crime covarde e brutal. Tendo em vista que quando terminou o dia de trabalho que o policial estava fechando o comércio, o estabelecimento, o mesmo golpeou por trás, na nuca, várias vezes. Então, a vítima sem chance, com o apoio da esposa, claro, fechando as portas todas, a vítima veio a óbito no local. Nós estamos na 13ª Delegacia de Polícia. Vamos falar com Marcos William, de 19 anos. Ele está sendo o principal acusado de cometer um homicídio contra um policial militar na madrugada de sábado para domingo. Vamos falar com o Marcos. Marcos, qual a situação, qual o seu envolvimento neste crime? Para ficar junto com ela, né? Para ficar junto com a esposa da vítima? Que ela falou que era o único jeito para nós ficar junto era matando ele. E eu fui no embalo dela. Há quanto tempo você tinha um relacionamento com a esposa da vítima? 3 anos. Desde quando você então começou a trabalhar com a vítima, você começou a ter um relacionamento amoroso? Isso. Conseguiram manter segredo da vítima por esse tempo todo? Esse tempo todo. Como que foi a articulação para cometer este crime? Bebida. Estava bêbado para fazer isso. Me conte aqui, como que foi o dia de trabalho, a vítima junto, a esposa junto, e você não deixou transparecer nada para que a vítima percebesse? Quase toda a folga que ele tinha, ele estava junto com nós tudo junto ali. Nunca demos motivo na frente, assim, de ninguém. Sempre se comportando como um funcionário de qual o Emerson queria? Sim. Agora me fala, como que foi a ação na hora do crime? Ele foi sair lá para fechar o portão e eu toda a vida andando junto com ele, fui lá e peguei a faca, né? Tava em cima do balcão e fui de atrás dele. Quando ele foi fechar o portão, que ele se virou, dei a facada. Deixa eu te falar, essa faca você comprou ela para este crime ou já era de uso do dia a dia do trabalho? Do dia a dia lá, era dele lá. Como que foi a articulação da Eliane com você neste crime? O que vocês planejaram antes? É que ele falou que ele ia matar ela, né? Ele ia matar ela e a criança, que é o nenenzinho novo. Daí ela falou que o único jeito era, para não acontecer isso, nem para mim, nem para ela, nem para a criança, eu tinha que matar ele, né? Essa fala dele de executar ela, de matar ela, segundo você, seria já uma desconfiança de que a Eliane já estava o traindo com você? Não. Eles brigavam, né? Estavam brigando demais. E você entra onde nessa história? Você era o rapazinho da confiança dele e de repente surge toda essa situação. Como que fica o seu grau de arrependimento nesse momento? Bastante. Muito. Então, se voltar atrás, não tinha feito isso aí. Você executaria o Emerson de novo? Não. Ele era um amigo para mim, mas eu fui no embalo dela. Quantas facadas você efetuou na vítima? Eu dei uma, ele caiu, daí branqueou minha vista ali, eu só deixei a faca e saí correndo. Daí ela escondeu a faca.
Em um ato de fúria, então, naquele momento, depois do primeiro golpe de faca, ele caiu e você foi para cima. Daí ele caiu assim, daí eu só me afastei um pouco para não espirrar muito sangue, só tinha uns vestígios assim de um pouquinho de sangue, daí... E saí, daí começou a esguichar bastante sangue, daí no que eu saí ela me ligou. Na sua conversa com a Eliane, você acha que esse filho é fruto dessa traição? Diz ela que sim. É filho seu, então? Diz ela. Como que fica a sua situação agora, rapaz? De arrependimento. Joguei tudo lá fora, lá. Nunca tinha passado por isso. Abandonei meu filho. Então você está consciente, então, de que esse filho é seu? Eu não tenho toda a certeza, mas ela diz que sim. Me chegou informações que nessa tarde de domingo você andava dirigindo o carro da vítima. Confirma? Não, nem peguei o carro. Nem sei Como que dirigir. foi depois do crime? Depois que você cometeu o crime, o que você calculou, sentou? Chegou a conversar com ela algo? Não, eu só... Aconteceu aquilo ali, o crime ali, eu só saí, ela me ligou. Daí nisso eu subi na outra rotatória, lá liguei pro taxista. Ele me levou, era 2h e pouco. E daí nisso ela só deu tempo pra ir lá e esconder as facas. E abrir a janela lá como que se fosse um assalto, alguma coisa. Nesse caso, essas falas que estava vendo nesses últimos dias de que havia um gol vermelho, que estava passando por lá, umas certas ameaças, tudo já era um plano, uma articulação para chegar a este crime? Não, esse era a verdade mesmo. Esse até inclusive foi passado a placa, tudo, só que agora em última hora, assim, nós não lembramos, que nós tentamos lembrar, sabe? Só que, e fui eu que fiz, não adianta, né? Só que esse do carro já tinha sido, o Luiz já tinha sido ameaçado. Você pegou algum dinheiro dessa situação toda, não? Não teve dinheiro nenhum. Só pela questão do laço amoroso mesmo? Só entre eu e ela ali. Não teve nada de dinheiro. O que você acha, assim, agora, que pena dentro do seu coração que você mereceria por ter ceifado a vida de um cidadão que trabalhou durante 24 anos defendendo a população? Preferia morrer, saber, do que estar preso. Você acha que este crime que você cometeu, então, seria justo a sua morte? Seria. Eu vejo que você já estava bastante envolvido com a Eliana, e quando você chegava que o Emerson estava ali, geralmente abraçado, ou conversando com ela como marido e esposa, você sentia ciúme diretamente? Não, sabe? Não sentia ciúme? Não, sabe, não sei como que fui cair tanto nisso aí. Depois do crime você foi para casa, conseguiu colocar a cabeça no travesseiro e dormir direitinho? Não, tô até agora sem dormir porque fui lá no velório, lá inclusive eu chorei porque matei um amigo meu, porque o que ele fez já por mim. Ou seja, para você que está acompanhando com a gente aqui no Copo com exclusividade, além de cometer o crime, o Marcos ainda teve a audácia de ir no velório da vítima, e muitos policiais e amigos lá. A autora, junto com ele deste crime, a comparsa, estava lá também, chorando lágrimas de crocodilo. Agora, vamos falar com a Eliana para tentar ver se ela vai assumir também essa autoria, ou se ela vai jogar o abacaxi todo na mão deste jovem de 19 anos. Como que fica a sua vida agora, jovem? Acabado, né? Tinha meu serviço, trabalhava, nunca tinha me envolvido com nada, com droga. A faca utilizada, já me explicou muito bem, já compreendi, um assassino, confesso, frio, calculista, que agora se encontra à disposição da justiça. Mostra aqui para mim, câmera, a faca utilizada no crime, vai vendo. Uma faca cortante, uma ponta que, sem chances de defesa para a vítima, executou. Vamos tentar falar com a Eliane para ver o que será que ela vai falar com a gente. Ela vai assumir, junto com ele, essa autoria do crime? Vamos falar com a Eliane, que se encontra já aqui recolhida na 3ª Delegacia de Polícia. Eliane, qual o seu envolvimento na morte do seu marido? Não tenho envolvimento nenhum. Eu não pedi para ele fazer e não estava lá quando ele fez. Ele acaba de confirmar para mim que você traía seu marido com ele há 3 anos. O que você falaria para mim referente a essa afirmação dele? Esse filho, esse bebezinho, é filho do fruto de uma traição? Não,
Como que foi o último dia com o seu marido? Não foi normal porque a gente estava brigado. Já fazia um mês e pouco que a gente estava brigado. Então, já que ele era um policial militar, que você, juntamente com o Marco, articulou diretamente o seu falecimento, a sua morte? Eu já falei para você que eu não articulei nada. Muito pelo Por que você escondeu a faca do crime? Porque eu me apavorei, entendeu? Ele passou pelo quarto e falou, eu fiz, e a gente olhou para ele e ele saiu, e a mãe dele estava sentada comigo na cama esperando ele, porque ele veio e gritou ali que já tinha chamado o táxi para eles irem embora. E daí eu falei para ele o que você fez, e ele disse assim, não importa, eu fiz, e daí saiu, aí a mãe dele... eu acho que ela foi ver, porque a minha menina começou a chorar e eu Qual foi a sua ação depois do crime? Depois que ele falou para você, eu cometi o crime. Aí você correu lá, a primeira coisa foi se providenciar para esconder a faca do crime? Daí ele falou que tinha feito, a mãe dele saiu atrás dele, entrou lá, e acho que ela viu o Emerson e ela entrou em pânico e saiu correndo, e ele saiu correndo atrás dela, e eu fui... não queria ir olhar, eu estava com medo, porque eu não sabia o que ele tinha feito, eu não sabia o que eu ia achar, e eu fui até lá. Daí, quando eu vi o Emerson, eu voltei para lá e eles já não estavam, eles tinham saído, eu nem vi eles saírem. Daí ele pegou e aí eu peguei e falei, ele pegou e me ligou no meu celular e falou que estava indo embora com a mãe dele. Marcos acaba de me afirmar que você fez uma ligação para ele logo após. E aí, concluiu o serviço? Concluiu o assassinato? Matou? E daí eu olhei para ele, eu falei para ele no telefone, mas e agora? O que você fez? E eu faço o que agora? E daí ele só falou, nada, chame a polícia. Foi o que ele disse para mim, chame. Você prontamente, como uma esposa dedicada, já chamou a polícia e falou, o assassino é fulano. Eu não fiz isso, porque eu... Por que você escondeu então de que o Marcos matou seu marido? Só eu, ele, meu marido, minhas crianças e a mãe dele dentro de casa. Ele fez e saiu e foi embora e eu fiquei lá. E ele disse no telefone, qualquer coisa... O amor do Marcos, o relacionamento que você tem com o Marcos é mais forte do que você vê uma cena tão complicada? O pai dos seus filhos em óbito e ele de repente executou e se evadiu do local. Não seria mais fácil você comunicar à polícia que sabia do assassino e entregá-la imediatamente? Talvez fosse, mas eu na hora não pensei, entendeu? Não pensei, eu simplesmente fiquei com medo, eu peguei a faca e escondi, porque eu fiquei com medo e falei para ele, depois ele... Medo de quê? E eu falei, e agora? Medo de quê, Eliane, já que o crime havia acontecido? Porque ele disse, ele já tinha falado que a gente ia se enrolar junto, ele ia falar isso, e daí? E aconteceu o que está acontecendo agora. Ninguém acredita em mim, todo mundo acredita nele, ninguém acredita em mim. Ele acabou de afirmar para mim, já fiz essa pergunta no início da entrevista, vou fazer novamente, de que mantém um relacionamento com você há 3 anos. O que você tem a dizer sobre isso? Não vou dizer nada sobre isso. Ele Quem sabe, cala consente. tá falando. Como que fica a sua vida agora, moça? Que vida. Tá aí. A Eliane se encontra recolhida, detida, ela, comparsa deste crime bárbaro, contra o Emerson, um policial dedicado de 42 anos, de que dedicou aí 24 anos da sua vida para defender o cidadão de bem aqui na cidade de Ponta Grossa. Vamos falar com o delegado plantonista dessa noite na prisão desses 2 indivíduos, Dr. Flávio Zanin. Como que foi a ação para conseguir chegar até os autores deste crime? Bem, uma vez noticiado o fato relacionado à morte, iniciaram as diligências investigatórias e persecutórias no sentido de que fosse identificada a autoria e a motivação do delito. Então, inúmeras equipes que fazem parte desse trabalho, né, somados esforços em prol da elucidação do fato e de sua autoria, obteve seu êxito tanto na identificação quanto na descoberta da própria motivação do fato. Doutor, o senhor ouviu o autor? Lhe surpreendeu a frieza do indivíduo? Na realidade não, porque já diante do histórico da ocorrência que foi levantado, né, por ocasião das próprias diligências, nós percebemos que havia uma delimitação, né, em torno da ocorrência e seguimos uma linha de investigação e a própria
busca de informações, ela foi se consolidando. E uma vez que havia acontecido o fato, inclusive por meio cruel, né, nós já esperávamos que houvesse então esse tipo de comportamento. Como que vocês chegaram até a elucidação desse fato envolvendo a esposa da vítima? Tudo começou a partir da busca das pessoas que são diretamente relacionadas com a vítima. Isso faz parte do trabalho, né? Visando a elucidação então do caso como um todo, se buscou possíveis inimigos ou pessoas que tivessem algum tipo de interesse na morte da pessoa. Consequentemente, alguns fatos são excluídos porque não estão diretamente relacionados e outros se busca o aprofundamento. Tudo dependendo do conjunto de informações que é circundante aos fatos. Qual vai ser o procedimento agora para os dois detidos? Bem, eles deverão permanecer presos à disposição do juízo da comarca e uma vez que exista a finalização das diligências, uma vez que outras pessoas deverão ser ouvidas e nós teremos aí a juntada de relatórios, inclusive laudos periciais, aí uma vez concretizada a investigação como um todo, isso será encaminhado para instrução do inquérito policial e da ação penal como um todo. Para chegar até esses dois elementos, para chegar a elucidar esse crime, vocês contaram com a parceria da Polícia Militar? Indiscutivelmente, a Polícia Militar, inclusive, ao atender o local, já acolheu as investigações preliminares. Nós tivemos um empenho bastante grande e sem a participação da Polícia Militar no trabalho, seguramente não teria se obtido êxito da forma como aconteceu. Parabéns, doutor, pelo trabalho da equipe e também da Polícia Militar. Que é um trabalho conjunto, mais uma vez somados esforços, com resultado positivo. Tá aí. Agora se encontra à disposição a Eliana e o Marcos. Vão ter que pagar por este bárbaro crime contra um cidadão de bem.